Amém, boa noite, igreja, tudo bem? Eu sou o Mila da Érica, ali está minha esposa. A gente está ali em Salvador, na Lagoinha Salvador. Temos cerca de 10 meses agora, a nossa casa ali. E tem sido um tempo precioso do Pai. E estar aqui mais uma vez em Cruz das Almas, aqui nessa casa, que eu já me sinto em casa, é maravilhoso demais, tá bom? Nós estamos ali em Salvador participando de algo que Deus está fazendo. E isso é maravilhoso, é incrível. Quero agradecer à irmã Fono, cadê ela? Que me ajudou aqui na voz um pouco, né? Muito, na verdade, né? Porque eu estava muito rouco. Mas Deus vai nos dar graça aqui. E tem algo novinho do céu para eu compartilhar para toda a igreja. Amém? Pega a sua Bíblia nesse momento. Abre no livro de Hebreus 5, você vai precisar acompanhar comigo as Escrituras, para a gente poder ter um entendimento bem aguçado daquilo que o Pai quer falar conosco nessa noite. Então, por isso que é super importante, se você está sem Bíblia, acompanhe com o irmão que está com Bíblia nesse momento. E você, meu irmão que está com Bíblia, compartilha com o irmão que não está com Bíblia também. Todos estão me ouvindo? Todos acharam Hebreus 5? Está aí, depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Vamos lá. Porquanto todo sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é designado para representá-los, fala comigo, representá-los, em questões relacionadas com Deus, a favor da humanidade, a fim de oferecer tanto dons quanto sacrifícios pelo pecado. E Ele é capaz de compadecer-se dos que não têm conhecimento e se desviam, considerando que Ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esse motivo deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo, como em seu próprio favor. 4. Ninguém, portanto, toma essa honra para si mesmo, senão quando convocado por Deus, como aconteceu com Arão. Desse mesmo modo, Cristo não buscou para si próprio a glória de se tornar sumo sacerdote, mas foi Deus quem lhe declarou: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E revela em outra passagem: Tu és sacerdote para todo sempre, conforme a ordem de Melquisedeque. Repare comigo o versículo 7. Durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu, vamos lá, primeiro, orações. Segundo, súplicas. Terceiro, clamor e com lágrimas. Fale para o seu irmão, orações, súplicas, clamor e com lágrimas. Quem está nos ensinando a viver uma vida mergulhado nisso aqui tudo? Cristo. Cristo viveu a sua vida sobre a terra, caminhando com uma base em orações, em súplicas, em clamor e com lágrimas. Foram esses caminhos que Jesus, o Filho de Deus, caminhou. Orações, súplicas, clamores e lágrimas. Aquele que podia salvar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão. Fale comigo, reverente submissão. Cristo caminhou na terra em uma reverente submissão. Ou seja, esse é o modo que eu preciso caminhar também na terra, em uma reverente submissão. Submissão ao quê? A voz do meu Pai. Submissão ao quê? A minha liderança. Submissão ao quê? Aos meus pastores. Submissão a essas pessoas que estão como autoridade espiritual sobre a minha vida. Cristo caminhou em uma reverente submissão. Vou beber água.
Versículo 8, olha para isso. Mesmo considerando o fato de ele ser o Filho de Deus, aprendeu a obediência. Fale comigo, obediência. Por intermédio das aflições que padeceu. Cristo caminhava em uma reverente submissão, caminhava em obediência a tudo aquilo que o Pai estava fazendo sobre a terra. Ele se movia de acordo com aquilo que o Pai se movia também nos céus. Por isso que ele falava, eu faço aquilo que o Pai está fazendo nos céus. 9. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos quantos lhe obedecem. Olha que interessante. Jesus, o cara que andava em orações, súplicas, lágrimas, clamores, em uma reverente submissão, caminhava em obediência, ele conseguiu atrair, e ele foi a fonte de salvação. Aqui está uma chave maravilhosa para as nossas vidas. Quer que a sua vida também exale salvação, transmita salvação, permeie salvação para outras vidas? Seja exemplo, imita a Cristo. Imita seguindo o seu modelo de uma reverente submissão. Imita ele sendo um filho que é obediente. Porque hoje a nossa geração é assim. Ela brinca em um lugar e quando ela enjoa de um brinquedo, ela vai tentar brincar em outro lugar. Vocês vão me entender. E quando ela está em outro lugar e ela enjoa daquele brinquedo, ela sai e vai brincar em outro lugar porque já enjoou daquele outro brinquedo. Porque essa pessoa que vive brincando, que não assumiu sua postura como filho, está caminhando em um caminho de incertezas e dúvidas, não consegue firmar raízes, porque o seu coração está brincando daquilo que o pai está fazendo, ela está brincando. E ela não é sólida, porque ela brinca em um lugar, ela brinca em uma denominação, vai para outra, vai brincando, e não para, não cresce. Ela não consegue ser submissa a ninguém. Ela não consegue caminhar uma reverente submissão nem com o pai, nem com seus líderes. Se queremos atrair a presença de Deus sobre a cruz das almas, precisamos começar a andar em obediência. Se quisermos atrair a presença de Deus em qualquer lugar onde possamos estar, precisamos caminhar em uma obediência. Obediência atrai a presença. A obediência gera a presença de Deus. Eu posso muito bem falar que a presença de Deus está sobre toda a terra, e você sabe disso. Mas existem lugares específicos que ela se manifesta de uma forma extravagante. Existem lugares que ela se manifesta de uma forma surreal, maravilhosa, que ao ponto de você entrar em um lugar, você fala assim, nossa, esse lugar está cheio da presença de Deus. Ao ponto de você chegar em um determinado lugar e você sente o peso da presença de Deus. Você somente consegue acessar de fato essa presença quando você caminha em uma reverente submissão, em obediência. E o que é um servo? Pergunta para o seu irmão que está ao seu lado. O que é um servo, meu irmão? Espera ele responder agora. Servo, ele não opina. Servo, ele obedece. Servo, ele não dá opinião. Ele só obedece. Quem somos nós para darmos opiniões a Deus? Quem é você para dar uma opinião ao soberano, ao Criador dos céus e da terra? Muitas das vezes, quando nós não damos opiniões, nós murmuramos. E para todos que sabem, murmuração é como se falasse para Deus, Deus, no seu lugar, eu faria muito melhor. E quem é você, quem somos nós para falar isso? Perante ao Deus que é Criador, que é soberano, está acima de todos e tudo, rege toda a humanidade.
Então servo, ele não opina. Servo, ele obedece. Isso trazendo para uma questão de liderança, isso é tão importante. Eu fui discipulado durante anos por um pastor lá de Belo Horizonte, eu e minha esposa. Em alguns dos momentos eu não queria fazer aquilo que ele estava falando para eu fazer, mas eu precisava fazer. E às vezes eu chorava, mas eu não queria fazer isso. Mas eu sabia que o coração dele era um coração de servo, por isso eu obedecia o meu pastor. Eu obedecia quem estava acima de mim. Eu caminhava em uma reverente submissão, porque você só vai avançar nos processos da sua vida quando você caminha em obediência. Quando você quebra esse princípio, você não consegue avançar na sua vida espiritual, em qualquer área da sua vida. Você não consegue ter um avanço, porque você precisa passar por processos. Amém? Quantos estão comigo? E o pior juízo do homem está lá em Romanos 1:20. Abra sua Bíblia comigo. Depois a gente volta para esse texto. Já falei para minha esposa, se amanhã não acordar tão bom assim da voz, ela vai ministrar. Qual é o pior juízo de Deus? Romanos 1, vai no versículo 28. É quando o pai entrega as pessoas às suas próprias paixões. É quando as pessoas se inflamam tanto em suas paixões, Deus vai lá e entrega a essas pessoas as suas próprias paixões, porque se inflamaram demais, caminharam tanto em desobediência, tudo aquilo que é o correto do pai, tudo aquilo que é o natural do pai, que vai caminhar por um caminho que ela escolhe para ela mesma. Romanos, versículo 18, capítulo 1, versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus, contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprime a verdade pela injustiça humana. Pois o que Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que tais pessoas, fale comigo, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Essas pessoas, elas são indesculpáveis. 21. Porquanto mesmo havendo conhecido a Deus, olha o que elas fizeram, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. E proclamando-se a si mesmo como sábios, perderam completamente o bom senso. 23, aí está o perigo. E trocaram a glória do Deus imortal por imagem, confeccionadas conforme a semelhança do ser mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. E isso aqui é mais profundo ainda, irmãos. É quando o ser humano coloca qualquer coisa acima de Deus. Quando ela coloca qualquer coisa acima de Deus, ela está venerando aquilo. Quando eu coloco o meu celular acima de Deus, acima do meu relacionamento com o Pai. Quando você coloca uma amizade acima do relacionamento com Deus. Quando você coloca um trabalho, quando você coloca a sua faculdade, quando você coloca as suas vontades acima de Deus. 24, aí chega. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as suas vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação dos seus próprios corpos entre si. 25, porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram os objetos, e serem criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. E por essa razão, Deus entregou as suas paixões vergonhosas. Portanto, caminhar em um caminho de desobediência, de contra aquilo que é o natural de Deus, Deus vai lá e entrega essas pessoas às suas próprias paixões.
O maior perigo de todo que o homem pode ocorrer na sua vida, em todos os seus processos, é quando Deus te entrega aos seus próprios desejos. Essa é a pior queda do homem. É quando Deus entrega a você os seus próprios desejos, porque você se apegou tanto àquilo, você caminhou tanto, colocou que aquilo era uma verdade e que não ia trazer implicações para a sua vida espiritual, para a sua vida. E quando você começa a acreditar que isso é uma verdade, que é contrária a tudo aquilo que Deus fala, quem Ele é sobre a sua vida, você está caminhando em um caminho perigoso, em um terreno de incertezas, de dúvidas, e isso só vai te colocar cada vez mais fora dos propósitos que Deus tem para a sua vida. E até nós cristãos também, isso pode ser um perigo, se nos apegarmos a tantas coisas, se nos apegarmos às distrações, porque o que mais tem hoje nas nossas vidas são distrações. O que mais temos, eu moro lá em Salvador, tanta coisa para fazer, é uma correria naquela cidade. Quando eu pego meu carro, fico 1, 2 horas, 3 horas no trânsito, nada anda em Salvador, e uma coisa para fazer aqui, uma coisa para fazer ali. Se você não para, você não tem seu tempo com Deus. Se você não para, você não tem um tempo a sós com Ele, você não tem relacionamento. Obediência vai ser gerada através de um relacionamento, porque quando você o conhece, você começa a mudar quem você é. Porque o caráter de Cristo, ele começa a ser aperfeiçoado dentro de você. E não dá para você conhecer e continuar da mesma forma. Não dá para você mergulhar, beber das fontes de Satanás e também beber das fontes do Pai. Não dá para ficar bebendo dessas duas fontes. Quando você começa a ter um relacionamento com o Pai, você começa a beber dessas fontes, dessa água que gera vida sobre você. E quando então você caminha assim, você começa a caminhar em um caminho de obediência, de uma reverente submissão, porque você sabe quem é o seu Pai, sabe que tudo que Ele fala para você é a verdade, que todas as outras vozes se calem, que você somente só ouça a voz dEle, e por isso você vai caminhar em um caminho de honra, de vitória, quando você começa a ouvir a voz dEle, a voz do seu líder, a voz do seu pastor, a voz daquela pessoa que Deus te colocou como autoridade sobre a sua vida. Isso é super importante. Todas as pessoas que elas não vivem um caminho de obediência, mas vivem um caminho de desobediência, elas nunca vão conseguir perseverar, permanecer. Elas sempre vão parar, sempre elas vão bater a cabeça com liderança, sempre vão bater a cabeça e nunca elas vão conseguir frutificar. Nunca vão conseguir florescer. Por isso que Jesus nos mostra o caminho. Por isso que Ele nos fala, me imite. Me imita. Paulo fala, sejamos imitadores de Cristo. Volta lá para o texto central. Deixa aberto aí. E o que acontece também é que todas as pessoas carregam uma marca. E qual é a marca que você tem carregado sobre a sua vida? Vamos lá no início da história. Caim. Caim, depois de ter cometido um pecado terrível de matar o seu irmão, Deus, nosso Pai, colocou uma marca sobre a vida de Caim. E uma marca de desobediência. Caim, por onde andava, ele carregava uma marca em si, uma marca de desobediência, uma marca de uma geração que é caída. Se eu perguntar à sua liderança, quem é você, ele vai saber responder quem é você. Olha, a ciclana é uma pessoa obediente, o João não é obediente, fulano de tal é uma pessoa que anda em uma reverente submissão. O seu líder te conhece, seu pastor te conhece, mas quem te conhece mais ainda é quem mora com você, quem te conhece sua família,
Quem é você dentro de casa? Se a palavra fala assim, honra teus pais, honra teu pai e tua mãe, ele e seus pais são autoridades sobre a sua vida. Então quem te conhece mais profundamente é quem mora com você, que sabe dos seus defeitos, que sabe aquilo que você é quando ninguém está te vendo também, porque não consegue esconder, porque dentro de casa você tem que aparecer quem você realmente é. E nesses últimos dias eu tenho orado e tenho pedido, Pai, traz pessoas com o coração cheio de obediência. Porque essas pessoas, elas vão atrair a presença de Deus sobre a terra. Não tem como atrairmos a presença de Yeshua, se não houver obediência. Quando Moisés estava com o povo, no deserto, Deus fala assim para Moisés, eu não vou mais com esse povo não, porque esse povo está em desobediência horrível. Eu não consigo mais lidar com esse povo. Israel, quando chegava uma cultura diferente de outros povos, se igualava àquela cultura. Chegavam povos pagãos, adoravam os outros deuses, e Deus estava a ponto de acabar com toda a nação de Israel e deixar somente Moisés. Moisés vai lá, intercede pelo povo e fala, Deus, se a tua presença não for conosco, nós não iremos. Se a tua presença não for conosco, nós não vamos. A obediência vai gerar poder, vai gerar presença de Deus sobre a cidade de Cruz das Almas. A obediência dessa casa, dessa igreja, desse corpo, vai gerar a presença de Deus sobre a terra. E nós precisamos da presença. Precisamos acessar a presença do Pai. Está em Hebreus, versículo 11. Quanto a isso, temos muito que ensinar. Fala assim comigo, muito que ensinar. Assunto difícil, sobre obediência, sobre uma reverente submissão, é um assunto difícil, meus irmãos. Ou assunto difícil de explicar. Quanto a isso, temos muito que ensinar, assunto difícil de explicar, especialmente porque vos tornastes indolentes. Sabe o que é indolente? Fui procurar no dicionário. Vamos lá. Indolente é uma pessoa insensível. Indolente é uma pessoa preguiçosa. Se você for se identificando com alguma dessas palavras, tá? Você vai orar daqui a pouco. Indolente é uma pessoa desleixada. É uma pessoa negligente. É uma pessoa lenta. É uma pessoa vagarosa. É uma pessoa insensível. Não tem sensibilidade da presença do Pai. Ela é insensível. Uma pessoa que é indolente, ela é insensível, é preguiçosa, é desleixada, é negligente, é lenta, é vagarosa. Por isso que a carta de Hebreus fala, quanto a isso, temos muito que ensinar. Ou assunto difícil de explicar. E como eu falei de Adão, Eva, seu filho, Caim, existe uma geração nos nossos dias, que é uma geração que carrega essa síndrome de Caim. Uma geração que carrega uma síndrome que é caída. Porque tem uma marca pregnada dentro dela, em si. Uma marca de desobediência. E só conseguimos acessar o Pai, acessar sua presença, em sua plenitude,
quando caminhamos em uma reverente submissão, em obediência. Por quê? Porque a desobediência, não precisa abrir, mas em 1 Samuel 15, 22, a desobediência é como pecado, é uma rebelião, é como pecado de feitiçaria. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Se você não sabe o que é feitiçaria, feitiçaria é culto a demônios, culto a deuses pagãos, culto a Satanás. Está colocando na mesma medida. Rebelião é como um pecado de feitiçaria. Precisamos caminhar em um caminho de obediência e uma reverente submissão. Porque aí sim vamos atrair a presença de Deus no ambiente. Se a gente quer ver o Pai fazendo algo maravilhoso em nossas casas, em nossa congregação, precisamos caminhar em uma reverente submissão, em obediência à nossa liderança, em obediência ao nosso Pai, diante de tudo aquilo que Ele está fazendo. E o meu pedido é, vamos abandonar o Caim que está dentro de nós. Vamos abandonar o Caim que está dentro de nós. Feche teus olhos nesse momento. Quando os soldados de Davi falaram para Davi, vamos matar Saul, eis a oportunidade. Eis a oportunidade de matar agora Saul. Davi falou para eles, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Saul pode ser o que ele quiser ser, mas ele foi ungido. E quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Porque primeiramente, Davi precisava matar o Saul que tinha dentro dele. Davi precisava matar o Saul que tinha dentro dele. Esse é o meu convite para você nessa noite. Mate o Caim que tem dentro de você. Mate o Saul que tem dentro de você. Quero que você fale com o Pai nesse momento. Fale para Ele que você precisa caminhar em um caminho de uma reverente submissão, de obediência aos seus líderes, ao Pai, a tudo aquilo que o Pai está fazendo. Se você caminhou durante sua vida com essa atitude, com a atitude de Caim, fale para o seu pai, pai, arranca isso de mim. Mata o Saul que tem dentro de mim. Porque vamos atrair a presença de Deus sobre cruz das almas, quando caminharmos em uma reverente submissão, em obediência. Pois aonde existe obediência, existe a comunhão. E onde há comunhão, o Senhor ordena a sua bênção. Oh Deus. Queremos acessar a tua presença, Yeshua. Queremos nos limpar de nós mesmos. Queremos nos limpar de nós mesmos, do nosso ser, que
deseja sempre estar no centro de tudo, que possamos sair do centro, vem para o centro, Yeshua. Queremos caminhar em obediência a tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Arranca de nós o Saul.